Fala pessoal, tudo bem com vocês? Agora tem proposta e o Fábio Carille já deu o ok. Você vai conferir nesse vídeo os detalhes da proposta do Timão para tirar Fábio Carille do Santos. E a tendência é muito forte de que este seja o velho novo treinador do Corinthians. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Faltam menos de 7 mil inscritos para a gente bater a meta de 1 milhão. Por favor, conto muito com você que não está inscrito ainda. Para você que já se inscreveu, que está se inscrevendo, muito obrigado de coração. Para você que ainda não se inscreveu e gosta do conteúdo, pô, é só o meu pedido para você, tá bom? O likezão no vídeo também me ajuda. Nessas épocas, nesse período, nesses momentos de troca de técnicos, o canal fica um pouco monotemático, né? A gente constantemente abastece aqui com informações, muitas vezes até repetidas ou recuperando algumas informações até que já foram ditas para a galera que está se ligando agora, para a audiência rotativa. Mas não tem muito o que fazer, porque realmente a cada hora que passa, a cada turno que passa, a gente tem uma novidade, um processo que avança um pouquinho, de outro que começou há mais tempo. Então, peço até desculpas, né, para quem gostaria de um conteúdo mais variado, porque nesse momento a gente vai pela relevância, né? E o Corinthians está sem treinador. Provavelmente terá o Rafael Larrutia, provavelmente não, com certeza, né? Diante do Cruzeiro nesse domingo. Jogo também importante para o Corinthians seguir buscando sair da zona do rebaixamento, mas no meio de tudo isso tem a definição por um novo comandante. E aí a gente precisa falar sobre algumas situações. Já falamos aqui que o Ramon Dias, se não está 100% descartado, está cada vez mais distante e só talvez um insucesso, um fracasso no que o Corinthians está tentando nesse momento possa voltar o clube para tentar de novo o Ramon Dias, porque ele pediu valores até em dólar, não gostou muito desse banho-maria que o Corinthians submeteu o treinador argentino, porque na verdade existe uma preferência. Entre Fábio Carille e Ramon Dias sempre existiu um plano A e um plano B. O Ramon sempre foi o plano B. Fábio Carille ainda é a obsessão do presidente Augusto Melo. Só que agora a gente já tem algumas confirmações. A informação é do repórter Marco Belo, da Rádio Transamérica, de que a proposta já foi feita, já está na mesa. E o Carille já deu o ok. O Paulo Pitombeira, que é o empresário do Fábio Carille, está negociando com o Corinthians há alguns dias. E a proposta está na mesa, é uma proposta que é muito superior, mas muito superior ao que ele recebe no Santos. Bate mais ou menos na casa do que o Antônio Oliveira recebia, e ele recebia, junto de toda a comissão técnica, cerca de R$800 mil. Esses valores eles estão parecidos e é muito mais do que ele recebe hoje no Santos, que tem outra realidade, outra condição financeira, está na Série B. Então o Corinthians hoje se propõe a pagar para Fábio Carille um valor que chega a quase R$1 milhão para toda a sua comissão técnica, né? E aí a gente sabe, né, que ele vem com 2 auxiliares, tem preparador físico, então tem uma divisão aí que daqui a pouco o líquido para o treinador na casa dos 550, R$600 mil, às vezes até um pouco mais, né? Dependendo de como ele divide essa pizza, né? Esse bolo, esse valor. Mas enfim, o contrato é que me pega, o contrato é que me chamou a atenção. Segundo o Marco Belo, e talvez até isso esteja em negociação, talvez isso até não esteja confirmado ainda, mas que a ideia seria que Fábio Carille assinasse um contrato até o fim de 2026, final da gestão Augusto Melo. Se ele vai ser candidato à reeleição, se ele vai indicar alguém, não sabemos. O fim desse mandato né, ocorre no final de 2026. E se eu achava que o Ramon Dias não deveria assinar até o fim de 2025, que é muito normal os treinadores fazerem essa exigência para ter uma certa estabilidade, que a gente sabe que no futebol não existe, porque quando o clube quer demitir, demite e paga a multa, se não paga, vira uma dívida, é o modus operandi, e aí o Corinthians estaria envolvido em mais, né, essa situação. Claro que não está proibido do Carille cumprir o contrato, mas a gente sabe como essas coisas funcionam. O Carille só cumprirá esse contrato até o fim de 2026 se ele fizer um trabalho espetacular. Se ele tirar o time dessa zona do rebaixamento e levar para a Libertadores no segundo turno, se ganhar algum grande título esse ano ou ano que vem, porque senão a gente sabe como funciona. Haverá a troca no comando técnico. É muito tempo. Nenhum treinador dura em média esse período, a não ser o Abel Ferreira, a não ser o Renato Gaúcho no Grêmio, que até está sendo criticado lá, mas tem uma certa estabilidade. É muito difícil o treinador ficar 2 anos e meio. Mas o Mano Menezes fez essa exigência, né, para o Duílio,
no encerramento do mandato do Duílio, o Duílio fechou esse contrato com aquela multa estapafúrdia de 11 milhões de reais que o Corinthians teve que pagar. Inclusive teve que pagar para poder registrar o Antônio Oliveira. E aí teve que pagar uma multa para tirar o Antônio Oliveira do Cuiabá. Agora pagou uma multa porque demitiu antes do fim do contrato e vai ter que pagar uma multa para tirar o Carille do Santos. E essa é a outra questão. Contrato até o fim de 26, salário para toda a comissão na casa de R$1 milhão e a multa de R$2,5 milhões de reais para tirar o Carille do Santos. Eu confesso que a multa eu não acho alta. É estranho falar isso, né? O problema é o pacote todo. Eu não acho alta uma multa de R$2,5 milhões para você tirar um treinador. Isso está dentro de... Porque assim, gente, a gente está falando de um clube que tem uma folha de pagamento de 25 milhões, de 20 milhões, diminuiu um pouco da gestão do Willi para a gestão Augusto, mas continua altíssima. Então, você está falando aí de 10% de uma folha de pagamento, sabe? Claro que o Corinthians está com problemas financeiros, com problema para quitar salários, fundo de garantia, direito de imagem. E aí é um valor imediato, é um valor à vista. O Santos não vai negociar. O Santos já falou que não quer perder o cara. Se não quer perder o cara, só existe uma forma desse contrato ser rompido. Bom, o Carille vai ter que romper ele de forma unilateral e ele só vai fazer isso ou o Carille pagando a multa e depois o Corinthians diluindo isso no salário, ou o próprio Corinthians chegando lá, depositando a multa, e aí o contrato está rompido, não tem muito o que fazer. Se o Carille vai se inviabilizar com o Santos, vai cortar relações, provavelmente. E o Carille tem muito apreço pelo Santos, tá? Eu entrevistei ele algumas vezes, é o time do pai dele, é o time que o pai torcia, e ele disse que só aceitou o Santos na primeira vez, não só aceitou, mas aceitou muito pelo pai. Porque, poxa, o Pelé estava vivo ainda na primeira passagem, então ele conseguiu confraternizar com grandes ídolos do Santos, né? E ele falou que aquilo foi mágico para ele. Estar no clube em que o pai dele acompanhava enquanto garoto, para ele foi a realização de um sonho. Ele volta ao Santos nesse momento, inclusive com um imbróglio lá com o clube japonês, também porque entendia que tinha deixado uma situação lá a ser cumprida, que ele precisava voltar para preencher essa lacuna deixada no Santos. E participa de uma reconstrução e tudo mais. Provavelmente ele estaria se inviabilizando eternamente. Ou por muito tempo. Eterno é muito longo, né? Muito grande, é muito... Nunca... A gente no futebol é uma palavra muito forte. Mas provavelmente, né, sob gestão do Marcelo Teixeira e até pelos próximos gestores, ele iria se inviabilizar. Será que ele quer isso? O fato é que ele já deu o ok. Ele já deu o ok para o Corinthians, ele já aceitou a proposta. É claro que ele vai ter que costurar isso. E no futebol, gente, a gente já viu tanta coisa acontecer. Os contratos, eles não são cumpridos. E o próprio Carille talvez entenda, e aí é uma leitura, não é uma informação, mas é uma leitura, de que ninguém garante que ele mesmo continue e cumpra o seu contrato com o Santos por parte do Santos. Ninguém garante que o Carille não seja demitido até o fim do contrato. Existe uma crítica muito forte pelo jeito de jogar do Santos, que obviamente está sentindo dificuldades de atuar numa Série B, que é uma competição completamente diferente da Série A. E o Santos, com jogadores de Série A, está tendo dificuldades. O próprio William Bigode falou sobre isso, que eles subestimaram a competitividade da Série B. E, cara, é difícil mesmo. O Santos é líder da Série B, pelo menos por enquanto. Mas existe uma crítica muito forte sobre o futebol jogado, que não é o mais importante, tá? Na minha avaliação. O Santos tem que subir. Mas é claro que, depois dele ter tido 4 resultados negativos, a pressão já se tornou forte sobre ele. Será que ele não está pensando o seguinte: bom, eu recuso agora o Corinthians, sigo aqui abraçando o projeto e ali na frente, 2, 3 resultados negativos, vem uma pressão da arquibancada, o cara me demite igual. Tá, mas e onde é que está o contrato nisso? Não existe, gente. Vamos combinar. Vamos combinar que não existe. Então, assim, o fato é, o Carille já aceitou a proposta. Ele vai ter que se resolver com o Santos. Ou o Corinthians vai lá e paga a multa. O Corinthians não tem o dinheiro para pagar a multa ainda. E é por isso que ainda não aconteceu o anúncio. E pode ser que nem aconteça, porque, enfim, pode ser que os dias passem, o Corinthians não arrume o dinheiro, o Carille pensa o seguinte: cara, não vai dar, não vou conseguir sair daqui, vou ter que seguir trabalhando aqui, tudo está sendo tocado pelo empresário, o Carille está tentando se blindar do processo, o dar o ok é do tipo assim: ok, é o Corinthians, esses valores me interessam, beleza, agora, enquanto vocês não resolverem aí, deixa eu trabalhar. É nesse pé que está a situação. Acontecer, tá? Vamos lá.
Primeiro, ontem a informação que eu trouxe, Fábio Carille avisou o Santos que o Corinthians pagaria a multa e perguntou para a diretoria do Santos, tá? Para Marcelo Teixeira, se o Augusto já tinha ligado para ele, tá certo? E, né, até o momento o Corinthians não ligou, Marcelo não recebeu nenhum contato do Corinthians, mas avisou Fábio Carille, né, que se o Corinthians ligasse, vai querer a multa rescisória à vista. E eu falei, agora está nas mãos do Corinthians. O Corinthians tem a grana para pagar à vista. Se o Corinthians pagar a multa, Carille é técnico do Corinthians. Se não, né, ele vai continuar no Santos. E muita gente maldosa, porque eu não acredito em falta de interpretação. Talvez por alguns que só lê a manchete, sim. Mas a maioria, né, que tem uma inveja enorme desse canal, já está dizendo que eu cravei o Carille no Corinthians. Como eu cravei o Carille no Corinthians, se eu disse que o Marcelo Teixeira quer o pagamento à vista, não vai parcelar e que tem esse imbróglio. O Corinthians não tem o dinheiro, tá? O Corinthians consultou, inclusive, o seu investidor, tá? O Igor, para tentar essa grana, ainda não conseguiu. E o Corinthians não sabe, o Corinthians vai ter que esperar, porque a grana do Carlos Miguel talvez é só para o final de semana que vem. Então o Corinthians não tem tempo, o Santos já está injuriado com essa questão do Carille, então o Corinthians ainda não tem essa grana para pagar a multa. Pode até ser, né, que venha receber essa grana aí na próxima semana, é o que todo mundo espera, mas a grana ainda não veio. Então a gente vai ter que aguardar essa questão, tá? Então o primeiro ponto é para deixar bem claro, né, porque as pessoas, né, enfim, o André Hernan e o Bruno Andrade falou que o Corinthians ia pagar a multa do Carille para o Santos, né? Ninguém causou. Mas como é comigo, que a concorrência não é nem relacionada a Santos, é canais do Corinthians, perfis, eles que ficam na maldade, distorcendo as coisas que eu falo para me derrubar, porque eu deixei bem claro que foi o Carille que avisou o Santos que o Corinthians vai pagar a multa e perguntou se o Augusto já tinha ligado. Foi o Carille, tá? É bom lembrar que eu trabalhei, tá? Cobri o Santos 15 anos e trabalhei na TV do Marcelo Teixeira por 15 anos, tá? No programa Esporte por Esporte, né? Que é um programa terceirizado da casa e de grande audiência. Então, eu sei o que eu tô falando lá de Santos, tá? Agora, se o Corinthians não tem o dinheiro para pagar a multa, ou se o Corinthians vai recuar com o Carille, e o Carille vai se queimar no Santos. Porque lá no Santos ficaram doidos da vida quando ele liga, né? Falando isso, o Augusto já ligou, eles vão pagar a multa. Todo mundo já entendeu que ele quer ir embora. Inclusive, posso garantir para vocês que o Santos já conversa com outro treinador, tá? Não posso dar mais detalhes sobre isso, mas não é que o Santos vai demitir o Carille, mas o Santos já estava se preparando, né, pelo aviso do Carille, e por isso começou a conversar com outro treinador. E é claro, né, pô, você acha que todo noticiário envolvendo valores e tudo, e o Carille na entrevista coletiva depois do jogo contra o Ceará, deixou ali no ar, ali, meu amigo, que tem que falar com o Pitombeira, era só ele dizer não e acabou que ficaria no Santos. Se ele tivesse que dizer que ficaria no Santos, falaria naquela coletiva. O que está pegando, então? O que está pegando duas questões no Corinthians, preste atenção no que eu vou dizer agora. Pintou uma terceira via, um nome que agradou, tá? E aí o Corinthians pode, né, recuar com o próprio Carille, tá? E não acertar lá e não pagar a multa rescisória. E outra, esse nome, o Corinthians não precisa pagar a multa rescisória. Aí que está a questão. E o Corinthians não arrumou a grana para pagar a multa no Santos. Então, gente, nada indefinido. Eu fui um dos primeiros jornalistas a dizer que quem cravar esse técnico do Corinthians está correndo sério risco, porque a diretoria do Corinthians está extremamente perdida e confusa na escolha do novo treinador. Ao ponto, gente, de cogitar a efetivar o interino que ganhou um jogo contra o Vitória da Bahia. Claro que pode conseguir um grande resultado hoje, aí ele vai ficar maior. Lembrando que ele já levou até o interino dele, o Miltinho, tá? Que é auxiliar do Sub-20, levou para fazer parte do jogo com ele hoje, coisa que nunca aconteceu com os interinos. Então, assim, existe um lobby muito forte, tá? Em volta do Augusto, principalmente, né? Vindo de alguns setores do clube, que eu não vou dizer qual para que ele efetive o Rafael Larousse. Só que ele não acho muito difícil o Augusto ter essa coragem, e o Fabinho Soldado está lutando contra isso, tá? Fabinho trabalha com dois nomes, Carille e esse nome aí, essa terceira via, que seria um nome surpresa, tá? A questão do Carille, a multa, o Corinthians ainda não tem o dinheiro da multa rescisória. O Carille estava super confiante que o Corinthians ia pagar, porque se ele não estivesse confiante, tá?
Se ele não estivesse confiante, ele não teria avisado a diretoria do Santos que o Corinthians pagaria a multa e ficou ligando lá. E foi 2 vezes. E aí, o Augusto já ligou? Olha a vontade do cara ir embora. O cara tá com a cabeça no Corinthians já. E as informações que pipocam do João Schmidt, você acha que vem de onde? Quem que indicou o João Schmidt pro Corinthians? Vocês acham que foi quem? Que já começou a trabalhar com o Pitombeira e que trabalha com o Carille. Você acha que o Carille quer ficar no Santos e perder o seu principal jogador, o João Schmidt? Porque o João Schmidt é muito bom jogador. Pô, gente, tá na cara. Só que o que acontece? A diretoria do Corinthians é perdida. A ponto de nessa história toda, fazer a proposta por Ramon Dias, o Ramon Dias aceitar e eles simplesmente deixarem o cara lá ver navios e nem responder mais o cara, que é um absurdo, né? O Corinthians no mercado fazer esse tipo de situação. Agora, a questão é essa para esse domingo. Rafael Larúcia sendo analisado no jogo contra o Cruzeiro. É claro que acho muito difícil dar lá Rafael Larúcia, tá? É bom lembrar que eu não tô cravando nada, né? Os maldosos que dizem isso. Eu tô colocando as opções, né? E tô contando fatos que eu sei que eu apurei de Santos. Até falei que é de Santos. Carille avisou o Santos que o Corinthians quer pagar a multa e perguntou para ele se o Augusto tinha ligado. E o Larúcia, eu tô avisando que é uma pressão interna, são bastidores que a gente apura, né? E um monte de gente que grava vídeo só com opinião, não trabalha, não apura, não faz nada, não sabe como que é estar na marca do pênalti apurando todos os lados. Eu estou trabalhando, meu amigo. Aqui é trabalho. Eu fui lá e falei, né, falei com pessoas ligadas a Carille, pessoas ligadas a Corinthians, pessoas ligadas a Santos, e eu estou trazendo uma informação que vem de Santos. Qual é a informação que vem de Santos? Que o Carille ligou para o Marcelo Teixeira e o Marcelo nem se reuniu. Essa história que o Carille falou que fica para o Santos numa reunião, Marcelo Teixeira ficou em São Paulo no teatro o dia inteiro. Nem em Santos ele estava lá, o Carille estava em Santos. Chegou de Fortaleza, assistiu o jogo da base do Santos rapidinho, depois foi para o apartamento dele. Como que teve reunião? Nem teve reunião. O que teve foi uma ligação do Carille para a diretoria do Santos, alegando, né, avisando que o Corinthians ia pagar a multa, comunicando que o Corinthians ia pagar a multa e perguntando, e aí, o Augusto não ligou 2 vezes ao interesse do cara ir embora. Só que aí o que o Corinthians faz? O Corinthians não consegue a grana, porque tem um monte de gente dizendo que o Corinthians tem a grana, mas não tem. Vocês sabem que não tem. A situação é complicada, vai até chegar a grana. Só que essa grana vai chegar e o Corinthians vai jogar Cruzeiro, depois Vasco, de novo sem técnico, porque essa grana pode chegar depois, no próximo final de semana do Carlos Miguel. E aí como é que fica? Aí o Corinthians começou a avaliar um terceiro nome, que é uma terceira via, tá? Que dizem que é uma terceira via que agradou bastante. Eu, sinceramente, não sei quem é, eu não chuto, tá? Então, o que eu estou contando para vocês é os bastidores, tá? Agradeço vocês que acompanham o meu trabalho, tomem cuidado, entendeu? Com as maldades. O que eu falei está no meu vídeo, está gravado, não precisa ser apagado, porque está lá, é claro. Eu não acredito muito nessa questão de falta de interpretação. Eu acredito em maldade. As pessoas aí com 600 simultâneos, 800, os blogueirinhos por aí, 1000, que ficam com inveja e querem, né? O Samir. Não, o que eu disse está bem claro no meu vídeo, tá? Informações que apurei no Santos, onde cobri por muitos anos e tenho convicção do que eu estou falando. O Carille avisou. Tanto que o nosso colega Wagner Frederico, jornalista de Santos setorista, deu a mesma informação e disse que o filho do Carille até avisou na escola que não ia, né, se matricular para o segundo semestre. Olha só como o negócio estava bem adiantado ou está, não podemos saber ainda. O certo é não cravar nada e esperar, igual eu fiz. Eu falei que o Corinthians precisaria pagar a multa e teria que ser à vista. E o Corinthians não arrumou essa grana, tá? O Corinthians não arrumou essa grana. O Santos, avisado pelo Carille, já começou até a se preparar no mercado da bola atrás de outro treinador. E agora pinta essa terceira via. Então vai ficar, gente, né, entre Carille e essa terceira via. E continuando falando do Timão, Fiel, o Carille, segundo a informação da Gabriela Arantes, jornalista setorista do Santos, deu a informação na noite desse sábado que o Carille recusou a proposta do Corinthians e eles afirmaram que ele vai permanecer na Baixada Santista. Essa é a informação do momento. Gabriela Arantes Brino trouxe a informação que o Carille informou a diretoria do Santos que vai permanecer na equipe do Santos, né? A decisão foi comunicada durante uma reunião com o treinador, líderes do elenco
e a diretoria do Santos. O objetivo aí do Carille é fortalecer o vestiário e ele vai continuar, segundo a informação da jornalista, no Santos. E aí abre alas para o Corinthians ir atrás de uma terceira via. O Ramon Dias estava na parada, mas o Corinthians descartou. O Carlitos Teves foi oferecido para o Corinthians, mas o Corinthians também descartou. Tem o Fernando Diniz, que o Corinthians, não, na minha opinião, eu não acho que o Diniz deveria vir para o Corinthians. Marcelo Galhardo pode estar na pauta aí do clube. O empecilho nessa negociação do Galhardo seria aí o alto valor envolvido. Com certeza o Marcelo Galhardo vem aí, deverá aceitar só uma proposta aí bastante vantajosa, né, fiel? Corinthians que enfrenta o Cruzeiro hoje no Mineirão, 4 horas da tarde, com a volta aí do Félix Torres, que estava na seleção equatoriana, né? Volta também o Breno Bidon, para fortalecer o meio campo, que fez muita falta contra o Vitória, né? Para dar assistência ao Ranieri. E o Corinthians precisando aí pontuar, pelo menos, né? Nesse domingão, para aí tentar escapar da zona do rebaixamento. Fiel, Rafael Laruccia vai para o segundo jogo aí consecutivo. Vamos torcer para o Timão, né? Vocês estão confiantes na vitória do Corinthians? Deixa aqui embaixo o seu palpite com placar para esse jogo, tá bom? Muito obrigado pela audiência, bom domingo para todos, tá bom? Deus abençoe cada um, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!